Boa noite, pessoal. O nosso grupo ficou responsável por pedagogias da sexualidade. As discentes são Luara Viana, Rosmário Lacerda, Thaís Lacádia e Tainá Castro. Pedagogias da sexualidade. A gente sabe que as vivências da sexualidade dependem muito de questões culturais, como, por exemplo, a geração em que aquela pessoa está vivendo, a raça, sua nacionalidade, religião, sua classe, etnia, e entre outros aspectos que vão, ao longo do tempo, definindo, construindo o tipo de vivência e de experiência que essa pessoa vai ter em relação à sua sexualidade. A partir dos anos 60, esse debate sobre as identidades, sobre sexualidade, gênero, acabou se tornando, né, um pouco mais assim aclamado, especialmente em movimentos feministas e pela comunidade LGBTQI+, né? Então, essas novas identidades, até naquela época, né, se tornaram-se mais visíveis. Então, acabou que surgiu, né, aquele processo de afirmação e diferenciação, novas divisões sociais foram surgindo e essa política, esse nascimento dessas identidades ficou conhecido na época como política de identidades. A sexualidade, é importante frisar, eu coloquei essa frase aí porque eu achei muito importante, é importante a gente ter sempre em mente que não é uma questão pessoal. Como assim? Não é só uma escolha pessoal e pronto. Ela acaba sendo, por estar ali, né, entre culturas, por definir como uma sociedade vai se encaminhar, como ela vai agir, como vai se comportar, ela acaba sendo uma questão social e política. Então, não é só uma questão de escolha, ou de opção, ou de questão individual de cada ser humano. E a gente tem que tratar como uma questão política. Como eu disse anteriormente, a sexualidade ela vai depender um pouco de questões sociais. Então, por isso, a sexualidade ela é aprendida, ela é construída ao longo da vida. Então, vai depender de como aquela pessoa vive, em que sociedade ela vive, em que época ela vive. Isso tudo vai definir qual tipo de sexualidade e como essa pessoa vai explanar essa sexualidade no mundo. A identidade de gênero e sexuais são compostas e definidas por relações sociais, ou seja, elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. Então, ou seja, se nós vivemos numa sociedade onde o homem ele tem mais liberdade sexual, o homem ele tem mais poder em vários sentidos que a gente parar para analisar, né? Que nós vivemos numa sociedade extremamente machista ainda. E então a sexualidade da nossa sociedade, querendo ou não, ela vai ser um pouco marcada por isso. Ela vai ser marcada por quem está no poder, que no nosso caso são os homens. Então a mulher ela é inferiorizada, a mulher ela é tratada como como eu posso dizer, por exemplo, se ela não ela tem que se comportar de X maneira para ela ser respeitada. Senão, senão ela passa a não ser valorizada por aquela sociedade, passa a ser criticada, enfim. Então, na nossa sociedade, no exemplo que eu dei, né, o homem acaba dominando um pouco mais, né? Então, os corpos, é importante frisar também isso aqui, os corpos, eles não são só corpos, só a questão da sexualidade não é só biológica. Então, o que a gente está vendo nunca é aquilo que a gente está apenas ali, né, olhando. Então, as identidades, a sexualidade, a expressão de sexualidade e tudo mais, ela não depende do corpo em si, sabe? É uma questão muito mais profunda. E essas questões que vão compor a identidade de cada um, de cada sujeito. E aí, cada pessoa vai vivenciar e experienciar os seus corpos a depender dos seus desejos, de sua orientação, enfim. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Rosmário Lacerda e eu vou dar continuidade ao que nossa colega Thaísla trouxe para a gente, né? Ainda sobre o tema compondo identidades. A partir dos estudos que foram feitos
Ao decorrer da matéria e também para fazer esse trabalho, uma coisa que ficou nítida é que nós investimos muito nos nossos corpos, né? E de acordo com as mais diversas imposições culturais, nós os construímos de modo a adequá-los, né, aos critérios estéticos, higiênicos, morais dos grupos em que nós pertencemos. Assim, é possível notar que a forma a qual nós nos vestimos, os cuidados que nós temos conosco, a forma que nós nos expressamos corporalmente, acaba escrevendo no nosso corpo marcas e identidades que, consequentemente, acabam levando a essa diferenciação de gênero, né? Em nossa sociedade, a norma que se estabelece historicamente remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão. E essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada, né? Serão outros sujeitos que se tornarão marcados, que se definirão e serão denominados a partir dessa referência, né? Desta forma, a mulher ela é representada como o segundo sexo. E os gays e lésbicas, eles são descritos como desviantes dessa norma heterossexual, né? E fazendo um gancho, né, em relação a isso que eu acabei de trazer para vocês, Thomas Sadell, ele afirma que toda sociedade estabelece divisões e atribui rótulos que pretende fixar as identidades. Agora, já partindo para o tema educando corpos, produzindo a sexualidade normal, né, entre aspas. Philip Corrigan conta sobre suas experiências escolares através de algumas lembranças dolorosas e curiosas, né, que ele teve. Que ele descreve um processo de escolarização do corpo e a produção de uma masculinidade, demonstrando como a escola pratica a pedagogia da sexualidade e o disciplinamento dos corpos, né? Por isso, podemos afirmar que as identidades sociais e culturais, elas são políticas. Os propósitos desses investimentos escolares eram a produção de um homem e de uma mulher civilizados, entre aspas, né? Capazes de viver em coerência e adequação na sociedade inglesa e brasileira, respectivamente, né? Essa pedagogia que foi ressaltada aí acima, muitas vezes ela é sutil, discreta e contínua, né? Mas quase sempre é muito bem eficiente e duradoura. Esse autor ele ressalta também que a escola deixou marcas expressivas em seu corpo e o ensinou também como esse corpo dele, no caso, de uma determinada forma. E mais para frente, ele traz também uma comparação escolar, onde fica nítido que quando todos os métodos desse tipo de ensino mudavam, pela forma como ele era educado corporalmente, digamos assim, na escola, quando esses métodos mudavam, os resultados também mudavam, né? Então, os resultados eram diversos. Corrigan, ele ressalta também sobre um termo escola padrão, que ele vivenciou, né? E fazia parte dessa representação, que era uma combinação de tradição e modernidade, na qual o peso da tradição, né, sempre prevalecia, né? Fazendo assim que, de certa forma, os estudantes carregassem o peso daquela instituição, né? Definindo os estudantes como padrão. Como, por exemplo, na obrigação de vestimenta dos uniformes, né? Por isso, implicava também na obrigação de manter um comportamento adequado, respeitoso e apropriado. Então, Corrigan ele conclui dizendo que não atribui à escola nem o poder nem a responsabilidade de explicar as identidades sociais, muito menos de determiná-la de forma definitiva, né? Porém, é preciso reconhecer que as suas imposições, proibições, fazem sentido, pois constituem parte significativa das histórias pessoais, né, de cada um. Agora eu vou adentrar mais um pouco na sexualidade nas escolas.
Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e tem provavelmente a habilidade para expressar gestos ou comportamentos indicativos de interesse e de atenção, mesmo que falsos. Um corpo que ele é disciplinado pela escola, ele é treinado no silêncio e num determinado modelo de fala. Então, ele concebe e usa esse tempo e espaço de uma forma muito particular, né? As mãos, os olhos, os ouvidos, eles estão adestrados para tarefas intelectuais e também, mas possivelmente, eles estão desatentos, né, ou desajeitados para outras tantas. As tecnologias utilizadas pelas escolas alcançam aqui o resultado pretendido, que é o autodisciplinamento, o investimento continuado e autônomo do sujeito sobre si mesmo. Nisso, é possível dizer que a masculinidade forjada, né, nessa instituição particular, ela vai atrás de um homem controlado, capaz de evitar explosões, né, ou manifestações impulsivas. Então, um homem de verdade, entre aspas, nesse caso, ele deve ser ponderado e conter a expressão de seus sentimentos, né? Então, com isso, a gente acaba supondo também que isso é uma característica muito feminina, a expressão dos sentimentos. No texto também é colocado que o corpo do menino, para construir um corpo vitorioso no esporte, ele é colocado em ações técnicas, exercícios, adestramentos, disputas e enfrentamento. O homem de verdade, nesse caso, deveria ser empoderado e conter a expressão dos seus sentimentos, né? Então, todas essas práticas, linguagens, constituíam e constituem sujeitos femininos e masculinos. Essas práticas são produtoras de marcas. Homens e mulheres adultos contam como determinados comportamentos ou modos de ser parecem ter sido gravados em suas histórias pessoais. A produção dos sujeitos é um processo plural e também permanente, mas esse não é, no entanto, um processo na qual os sujeitos participem como meros receptores. Eles são atingidos por instâncias externas e manipulados por estratégias alheias. Mas eles também fazem parte dessa... Eles participam ativamente, né, da construção da sua identidade. Então, a escola, ela exerce uma pedagogia da sexualidade do gênero e colocam em ação várias tecnologias do governo, né? E esses processos, eles prosseguem e se completam através de tecnologias de autodisciplinamento e autogoverno, né? Que os sujeitos exercem sobre si mesmos. Então, na constituição de mulheres e homens, mesmo que não seja de uma forma muito evidente e consciente, há um investimento continuado, né, e produtivo dos próprios sujeitos na determinação de suas formas de ser ou jeitos de viver sua sexualidade e seu gênero. Então, a despeito de todas as oscilações, contradições e fragilidades que marcam esse investimento cultural, a sociedade busca intencionalmente, através de múltiplas estratégias e táticas, fixar uma identidade masculina ou feminina normal ou duradoura. Nesse processo, a escola tem uma tarefa que é bastante difícil, que é equilibrar as coisas numa linha muito tênue. Então, de um lado, ela incentiva a sexualidade normal e, de outro, ela precisa conter essa sexualidade. Então, um homem ou mulher de verdade, ele deve ser necessariamente heterossexual e eles são estimulados para isso, mas a sexualidade deve ser adiada para mais tarde, para depois da escola, para depois da vida adulta. Então, tem que manter essa inocência e pureza das crianças, né? E mesmo que isso faça com que elas se silenciem e neguem a curiosidade sobre esses assuntos. Então, aqueles e aquelas que vão se expressar de uma forma mais evidente, eles são alvo também de imediata redobrada vigilância, né? Então, eles ficam meio que marcados pelos adultos como as pessoas que se desviam antes do esperado, por adotarem atitudes ou comportamentos que não são condizentes com o espaço escolar. A evidência da sexualidade na mídia, nas roupas, nos shopping centers, nas músicas, nos programas de TV e em outras múltiplas situações experimentadas pelas crianças e adolescentes vem alimentando o que alguns chamam de pânico moral. Então,
no centro dessa preocupação estão as crianças e elas são vistas como ameaçadas, né, por tudo isso. E, ao mesmo tempo, elas são consideradas muito sabidas ou então perigosas, porque elas passam a conhecer e a fazer muito cedo essas coisas. Então, elas não são do ponto de vista sexual suficientemente infantis. Aí acaba redobrando ou renovando a vigilância sobre essa sexualidade, né? Mas essa vigilância ela não sufoca a curiosidade e o interesse da criança, mas ela limita a manifestação da criança sobre isso, a falar sobre aquilo. E essas perguntas, fantasias, dúvidas, experimentação do prazer, elas guardam para elas, deixando de uma maneira privada, né? E através de múltiplas estratégias de disciplinamento, elas aprendem a vergonha e a culpa, experimentam a censura, o controle. Elas acreditam que as questões da sexualidade são assuntos privados, então elas deixam de perceber sua dimensão social e política. Então, as coisas se complicam ainda mais para aqueles ou aquelas que se percebem com interesses ou desejos diferentes da norma heterossexual. E acaba restando para eles o silêncio, a dissimulação, a segregação. Então, a produção da heterossexualidade ela é acompanhada pela rejeição também da homossexualidade, que é uma rejeição que se expressa muitas vezes por declarada homofobia. Esse sentimento experimentado por mulheres e homens, né, mas ele é mais fortemente incutido na produção da identidade masculina, porque a gente não vê em nossa cultura a manifestação de afetividade entre meninos ou homens, que é algo que as pessoas julgam muito mais comparado com as meninas e mulheres. Então, essas expressões físicas de amizade entre homens são controladas e quase impedidas, né, em muitas situações sociais. Oi, eu, Lara, vou dar continuidade à fala da colega. Eu vou complementar, vou pontuar um pouco mais sobre pedagogias da sexualidade. E eu já quero iniciar minha apresentação dizendo que a homofobia ela funciona como um obstáculo para que os homens expressem suas intimidades, o que acaba se tornando uma ignorância para a expressão. Porque ali entre eles só é permitido gestos e comportamentos autorizados para o macho, entre aspas. Nesse segundo ponto, meninos e homens, eles constituem grupos fechados. Sempre foi assim, os grupos de futebol, de pescaria, de acampamento, não permitindo a presença do grupo oposto. Então, as mulheres e as meninas não eram admitidas nesses grupos. Já nesse terceiro ponto, aqui traz que meninos e meninas aprendem desde muito cedo a apelidarem e a zombarem aqueles que não se ajustam aos padrões. Padrões esses de gênero, de sexualidade, admitidos na cultura que vivem. Aqui, dando continuidade, eu trouxe o livro Praticamente Normal, de Andy Silva, 1996, e nesse livro ele conta as situações que ensinaram a necessidade de esconder seus desejos e interesses. E ele também relata como aprendeu a fazer piadas sobre homossexuais antes mesmo de saber a que se referiam. E nas escolas ocorre o que Peter Solari chama de apartheid sexual. Apartheid nada mais é que segregação. E nas escolas ocorre segregação dos homossexuais. Eles são vistos como contagiosos. E por conta disso acaba ocorrendo uma certa resistência em demonstrar simpatia por eles. Ocorre as manifestações, manifestação aberta e pública de sujeitos e práticas não heterossexuais que são alvos de crítica. E através dessas manifestações que eles lutam para expressar uma estética, uma ética, um modo de vida como os demais. Eles não querem ser vistos como grupos alternativos ou como o outro, mas sim como os demais. E já finalizando a nossa apresentação, nesse próximo slide, eu trouxe um significado bem óbvio sobre a escola. A escola é o lugar do conhecimento, mas em relação à sexualidade, ela se torna um lugar de desconhecimento. Ela nega, ela ignora a homossexualidade. Então, acaba sendo um local de ocultamento. É na escola que é o local mais difícil para a criança expressar a sua sexualidade.
Já a pedagogia da sexualidade, ela legitima determinadas identidades e práticas sexuais, principalmente nas escolas, como eu falei, também nas igrejas, mídias, até mesmo na justiça. E para fechar a nossa apresentação aqui, a instituição e os indivíduos precisam da identidade subjugada para se afirmarem. Como assim? A identidade hegemônica, ela se declara e se sustenta através dos homossexuais. Curiosamente, as instituições e os indivíduos, eles precisam desse outro, mesmo que quando excluídas ou negadas, elas permanecem ativas e necessárias para constituir uma referência à identidade heterossexual. Eu espero que tenha ficado aqui bem claro, né, sobre o nosso tema Pedagogia da Sexualidade. Finalizamos por aqui a nossa apresentação.